E vamos com o vídeo. O São Paulo segue na sua rotina tentando encontrar um caminho para ser um time confiável para o seu torcedor. O São Paulo encerrou nesta sexta-feira pela manhã os preparativos para o duelo contra o Botafogo, que vai ser aqui no estádio do Morumbi, neste sábado às 5 da tarde, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do tricolor para esse duelo vai ser a volta do volante Pablo Maia. No dia 9 do mês passado, ele fraturou o rosto num treinamento no CT da Barra Funda. Ficou 12 jogos de fora. O Pablo Maia falou depois do treino desta sexta-feira. Vamos ouvi-lo. Muito feliz, né, pelo meu retorno. É um momento muito chato ficar fora dos gramados, fazer o que a gente ama. Então, foi um tempo que tive que ter muita paciência, cabeça no lugar para que eu recuperasse da melhor forma possível e graças a Deus hoje estou de volta, podendo estar fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. São Paulo e Botafogo estão separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação. O tricolor é o 4º colocado, com 24 pontos ganhos em 16 jogos. O Botafogo está em 9º com 21, mas tem uma partida a menos. O técnico Dorival Júnior tem muitos desfalques para essa partida. Um jogo muito importante para a gente, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, para a gente impor o nosso jogo, dar o nosso melhor, continuar ganhando confiança, não só para o dia a dia, mas também para o restante do campeonato. O São Paulo não vence há 7 partidas na temporada 2026. São 4 empates e 3 derrotas, uma sequência que incomoda bastante. O duelo contra o Botafogo vai ser no Morumbi, neste sábado, às 5 da tarde, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o São Paulo, o técnico Dorival Júnior vai ter novidade para escalar o meio-campo? Vai ter uma novidade sim, Michele. Pablo Maia, ele que não entra em campo desde o dia 7 de abril. Naquela semana ele acabou fraturando a face, fraturou o nariz, passou por uma cirurgia e vinha se recuperando. Agora ele já está até treinando sem a máscara que ele vinha utilizando, está liberado e deve ser a novidade entre os relacionados do São Paulo que vão enfrentar o Botafogo nesse sábado no Morumbi. E vem boa hora, já que Marcos Antônio está se recuperando de lesão e Bobadilla está suspenso dessa partida. Só que, além dessa partida, eu jogo para vocês aí para o debate o seguinte: Pablo Maia era peça-chave, era titular absoluto de Dorival Júnior à época do título da Copa do Brasil, quando o Dorival foi tão bem no São Paulo. O Dorival foi embora e o Pablo Maia foi perdendo espaço. Será que com o retorno do treinador é a grande oportunidade do Pablo Maia voltar à titularidade? O que você acha, Alex Miller? É a grande oportunidade dele? Pablo Maia já teve muitas oportunidades, né? Ele surgiu no São Paulo e mostrando um futebol que encantou. Muita gente, inclusive, projetando a carreira do Pablo Maia como sendo um jogador de seleção e de Europa. Mas as lesões atrapalharam. Quando ele voltava, ele não voltava tão bem tecnicamente, a ponto de perder a vaga, inclusive, no time titular. E ficou nessa e está nessa até hoje. Então, para mim, o Pablo Maia ainda vai patinando no gelo até ele conseguir um porto seguro e se firmar outra vez na carreira, ter sequência como titular do São Paulo, que é uma coisa de cada vez, né? Então primeiro ele tem que ser titular do São Paulo consolidado, não porque está outro machucado, outro suspenso. Ele tem uma sequência, mostrar que pode. A partir daí, a gente pode analisar um passo seguinte do Pablo Maia na carreira. Essa sequência que você se refere, Alex, tem muito a ver com com a sequência de lesões que o jogador apresentou. Então, houve uma interrupção. Agora, como tem esse fato novo, Dorival, de repente o Pablo Maia fala, pô, agora eu tô voltando de lesão, tenho mais confiança, tenho um treinador que acredita em mim. Isso pode ser positivo para o jogador. E nesse momento, tudo que acontece, qualquer agulhinha que aparece ali como fator positivo, o São Paulino tem que se apegar, porque o momento não é bom. Só sei que o Dorival reclamava do elenco do Corinthians, agora quero ver o que ele vai falar lá no São Paulo. O Dorival está chegando agora e ele tem que se apegar a tudo que ele tiver para pôr o São Paulo nos trilhos. E o Pablo Maia, a gente sabe que é um jogador que pode entregar desde que ele tenha condição.
clínica e física. Valentim, indo para o lado esportivo dessa história, que óbvio é menos relevante, né, do que o que a gente está falando, mas também é um ponto que interessa o torcedor. São Paulo fica com dificuldades ali na zaga, né, por conta da saída do Dória e do Arboleda também. Numericamente fica com menos jogadores. São Paulo pensa em contratar? Como é que vai administrar essa situação? Fica bem difícil, né? Ficar sem 2 zagueiros, né? São Paulo perdeu também o Arboleda, como a gente vinha discutindo aqui nas últimas semanas. São Paulo precisaria reintegrar o Arboleda. No fim, a resposta já foi dada, né? Como vocês colocaram aqui, o Rui Costa já deixou claro que não vai reintegrar o Arboleda, independente se chegar ou não uma proposta nesse primeiro momento. Só que com 2 a menos complica um pouco, né? Vale lembrar, o São Paulo tem o Ferrarese emprestado para o Botafogo. O Ferrarese vinha sendo uma peça importante, ele era na linha de 3, ele era sempre muito utilizado, né? Depois ele acabou perdendo espaço, chegou o Sabino ganhou espaço na linha de 3 ao lado do Arboleda e do Alan Franco. Só que aí o próprio Crespo tira a linha de 3 e começa a usar uma linha de 2 zagueiros. O Sabino ganha a frente, aí fica fazendo a dupla com o Alan Franco, com o Arboleda em segundo e o Toló em terceiro, e o Ferrarese em determinado momento chegou a ser a 5ª opção ali. Com isso ele foi negociado. E aí só um parênteses, o Ferrarese vai para o jogo amanhã, tá? O São Paulo e o Botafogo estipularam já um acordo, eu coloco aqui bem em aspas, porque o São Paulo pagaria R$2 milhões para ter o Arthur, só que o Botafogo também pagaria R$2 milhões para ter o Ferrarese. Cada um tem que fazer o pix com o outro, ficou declarado ali que os dois serão relacionados, a não ser que os dois estejam lesionados para a partida de amanhã, e não é o caso por enquanto, e aí nenhum dos dois tem que fazer nenhum tipo de pagamento. Ponto. Como o Ferrarese perdeu espaço, ele foi negociado. Só que agora a situação mudou. Primeiro, o São Paulo passou já por 3 técnicos, se a gente colocar o Milton Cruz aí na jogada, o São Paulo teve 3 técnicos já desde o Crespo, e com o Dorival, o Ferrarese chegou a ser utilizado, né, lá em 2023. Então, assim, é um outro momento, sem o Arboleda também, então essa mudança do jogo de xadrez poderia recolocar o Ferrarese aí em disputa. O que eu escuto, por enquanto o São Paulo não vai atrás. Assim como também teve essa crise de lesões no meio de campo, não foi atrás do Alisson, que é emprestado para o Fluminense. O Alisson foi pedido do Dorival lá no Corinthians, antes de toda aquela polêmica envolvendo ainda para o CT Joaquim Grava. Enfim, São Paulo deve buscar opções sim no mercado nessa janela, naquele jeito. Ou um empréstimo, ou uma opção livre no mercado, e se precisar de alguma coisa mais pontual, antes da janela, vai ter que recorrer sim para a galera da base. Por enquanto, não existe movimento para trazer Ferrarese nem Alisson de volta, Luiz. Agora é hora do tricolor paulista. Vamos falar do São Paulo? Valentim Furlan já está por aí. Ô, seu Valentim, o senhor me mandou mensagem agora, já contei para todo mundo, que você tem a lista de relacionados para São Paulo e Botafogo. Então eu espero que o senhor tenha, enquanto você vai caçando a lista por aí, onde assistir na tela para vocês. São Paulo e Botafogo, amanhã, 5 da tarde, no Morumbi, transmissão GE TV, Globo, Premier e Sport TV. E aí, Valentim, quem é que vai pro jogo amanhã?